Olá, bom dia, pessoal. Meus amigos que estão assistindo, eu mandei o link para alguns deles, né? Eles devem estar dizendo assim, o TED Talk virou stand-up comedy, né? Porque o Daniel falando de futebol não funciona. Mas, na verdade, eu não vou falar daquele futebol tradicional que vocês estão acostumados a ver, eu vou falar de um outro futebol. Mas a minha história começa, e eu achei legal, porque hoje, pela manhã, várias histórias começaram com essa questão da família. A minha história também começa com a família. E a minha história começa na contracapa de um livro chamado Fernão Capello Gaivota, que eu ganhei quando eu tinha 6 anos de idade do meu pai. E nesse livro, o meu pai dizia o seguinte, né? Ele dizia que eu deveria, assim como o Fernão Capello Gaivota no livro, voar mais alto e voar mais rápido, né? Sempre desafiando o status quo das coisas e sempre sendo uma pessoa inquieta. Mas uma coisa importante daquela frase que ele colocou foi o seguinte: faça isso, mas sempre respeitando as pessoas e sempre respeitando, né, os seus valores. E aí eu comecei a me desenvolver, e lá pelos inícios dos anos 90, né, por aí eu vou entregar um pouco a minha idade, mas quando eu estava na minha adolescência, e aquele início dos anos 90, um momento político meio estranho no Brasil, né, e eu comecei já com uma atividade mais crítica de por que as coisas são assim, né, por que as pessoas não respeitam. Né, e nesse momento eu me lembro que eu tinha um pai de uma namorada minha que me disse o seguinte, né, disse, não, agora que você é adolescente, você tem essa energia e vai querer lutar e transformar as coisas, mas quando você crescer, né, ficar mais velho, criar uma família, você vai perder essa energia, você vai dizer, vou ficar me acomodar aqui, vou ver como é que as coisas acontecem. E a resposta que eu tenho que dar para ele hoje é que eu não me acomodei, né, e por isso que eu estou aqui nesse palco hoje. Né. Então, eu vou contar uma história para vocês sobre os valores, né, quem somos nós, ou seja, quais são aqueles valores que a gente aprende desde criança, né, a respeito, amor, né, e assim por diante. E como é que nós aprendemos isso? E como é que o futebol pode ser uma ferramenta para ajudar a ensinar esses valores? Tá? Eu acabo de ter um filho, né, meu filho tem 1 ano e pouquinho, o Nicolas, e é engraçado porque agora que eu estou tendo esse papel de pai, assim como meu pai teve, eu começo a ver como é que ele aprende as coisas. E às vezes ele está sentado na cadeirinha dele, ele joga as coisas para o chão, e você fala, não, isso é certo, isso é errado. E você começa a ensinar um pouquinho dessa história dos valores para o filho. E aí ele joga de novo, e ele joga de novo, e ele joga de novo, porque ele está aprendendo, ele está te testando, ele está entendendo, até mesmo, às vezes ele não está nem querendo entender se aquilo é certo ou errado, ele gostou do som que aquilo faz quando cai no chão. Né? Então esse aprendizado que a gente vai tendo desde criança, né, e que depois, a gente viu aí a professora falando também, que as professoras, a minha mãe também foi professora pública, né, e a minha mãe fez um papel com certeza, muito grande em termos de me ensinar valores, e tenho certeza que ela fez também ensinando valores aos seus alunos, né, é dessa forma que a gente vai crescendo e vai aprendendo esses valores. Agora, pessoal, imaginem o quantas pessoas nesse planeta não têm essa estrutura, não têm essa estrutura familiar que te ensina valores, que não tem acesso a professores, não tem acesso à escola, por N motivos. Motivos econômicos, motivos sociais, ou motivos até mesmo de guerra, situações onde as pessoas ficam completamente fora desse ambiente. E aí que começa a minha história desse futebol, né? Ou seja, como é que eu posso usar esse futebol para ensinar valores para as pessoas? Né? E para contar essa história, eu queria voltar um pouco no tempo. Voltar um pouco no tempo, na Copa de 1994. Quem lembra lá, né? Galvão Bueno, é tetra, aquela coisa toda. Né? Naquele mesmo momento, né, que eu comentei, início dos anos 90, aquela meia conturbada politicamente, nessa Copa do Mundo, que a grande maioria de vocês lembra desse momento, né, da taça, todo mundo feliz e tudo mais. Mas garanto que poucos de vocês devem lembrar desse outro momento aqui. O nome desse cara chamava Andrés Escobar, ele era zagueiro da Colômbia, e a Colômbia, nessa época, vivia um momento também conturbado em relação às drogas. Vocês devem lembrar que os Estados Unidos estavam tentando intervir, ajudar, né, para reduzir a questão de tráfico de drogas na Colômbia. E o Andrés Escobar, num jogo contra os Estados Unidos, faz um gol contra. Né? E todo mundo na Colômbia ficou pé da vida, né? Pô, como é que o cara me faz um gol contra? E ele, antes de ir embora da Copa do Mundo, que era nos Estados Unidos, ele manda uma carta para o povo colombiano pedindo desculpa. E ele diz o seguinte, né, que um gol não pode valer uma vida, né, que errar acontece, e a gente tem que aprender com os erros e seguir adiante. Né. E ele disse mais na carta dele, ele disse o seguinte,
Ele disse que ele aprendeu muito naquele momento de Copa do Mundo, onde era um momento de confraternização, onde vários países estavam juntos e aprendendo, né, e convivendo. Só que essa história não foi muito feliz no final, né? Ele voltou para a Colômbia e, ao sair numa noite, numa casa noturna, no estacionamento, ele foi assassinado. Nesse mesmo momento, na Colômbia, vivia esse cara, né? O Jürgen. O Jürgen, ele terminava o seu doutorado na Colômbia, né? Ele fazia uma tese, e ele viu isso acontecer. Ele falou o seguinte: poxa, realmente, assim como o Andreas falou, o futebol não pode valer uma vida, o futebol tem que ser mais do que isso. Ele acaba, no final de contas, sendo uma ferramenta que pode chegar aos lugares mais remotos desse planeta. Porque todo mundo gosta de futebol, né? Quantos vídeos a gente assiste aí quando se fala futebol e tem aquela vila lá no meio, aquela localidade remota, e está lá o pessoal com uma bolinha feita de meia jogando futebol. E ele teve uma brilhante ideia de criar uma organização não governamental e transformar um pouquinho essa história do futebol. E aí que eu me identifiquei com essa história, né? Tipo, poxa, meu pai tinha me dito: desafia o status quo, né? Transforma as coisas. E esse cara fez exatamente isso. Ele disse o seguinte: por que o futebol tem que ser jogado só dessa forma? Não dá para jogar um pouquinho diferente e fazer algo a mais? E esse cara, dentro da organização dele, que se chama Street Football World, ele criou uma forma que ele chamou de Futebol 3. Como é que esse futebol funciona? Eu tenho o primeiro tempo, onde as pessoas, as crianças, sejam adolescentes, quem quer que seja, né, dos trabalhos das organizações não governamentais pelo mundo, estão fazendo. Então, você senta com esse grupo de pessoas e você discute e cria regras de fair play, né? Ou seja, do tipo: se alguém fizer uma falta, eu não posso continuar o jogo, eu tenho que parar o jogo e ajudar a pessoa a levantar. Se tiver meninas jogando com meninos, as meninas obrigatoriamente têm que passar, a bola tem que passar por elas antes de ser feito um gol. Isso tudo acaba levando as pessoas a aprender valores que aquela estrutura tradicional que deveria ensinar esses valores acaba ensinando através do futebol. Por que é 3 tempos? Porque o tempo do meio, obviamente, tem que jogar futebol, né? E a gente joga, curte, né? E faz todo esse processo. Só que, enquanto está se jogando esse futebol, existe um facilitador, né, de uma organização não governamental que está cuidando desse grupo de crianças ou adolescentes, e ele captura esses dados, né? Ele captura todas essas informações. E hoje, ele captura naquele papel, né? Isso aqui é uma foto de uma das organizações governamentais de Israel, que usa essa metodologia, e está lá a planilhazinha que, no final, o terceiro tempo desse futebol, basicamente é quando você senta de novo com as crianças e explica para eles tudo o que aconteceu no jogo. E discute. Lembra aquele momento que a pessoa, né, fez a falta, você não parou para ajudar ela, você continuou. E aí, todos esses valores de fair play, né, valores que a gente aprendeu e aprende a todo momento na sociedade, e as pessoas são privadas, muitas vezes, disso, você acaba aprendendo nessa metodologia. E esse cara teve uma grande ideia, né? Hoje a organização dele, Street Football, já é muito maior, né? Nós estamos falando de quando ele começou lá em 94. E ele teve a ideia do seguinte: poxa, vamos usar a tecnologia para ajudar isso, né? E ele chamou a SAP, que é a empresa que eu trabalho, né? Que é uma empresa alemã de software, a maior empresa de software de gestão alemã. E lá em Berlim, eles disseram o seguinte: vamos fazer um campeonato, né? Lembrando, um detalhe, né? Esse aqui eu tinha que lembrar. Esses caras da Alemanha sabiam muito mais de futebol do que o Daniel, e eles foram culpados por aquele tal do 7-1, né, que a gente levou na Copa do Mundo. O software de performance atlética que a seleção da Alemanha usou na Copa do Mundo era fornecido também pela essa tal de SAP. Mas aí o que eles falaram é o seguinte: poxa, vamos fazer um campeonato. Vamos pegar pessoas, né, de vários lugares do mundo, desenvolvedores, vamos pegar várias organizações não governamentais de vários lugares do mundo, e vamos criar uma aplicação que eu possa ajudar esse processo do Futebol 3. Tá? E aí a gente fez essa competição. Essa competição, ela aconteceu em 6 países. E o primeiro país, adivinha qual foi? Brasil, né? O país do futebol, vamos fazer lá no Brasil. E eu montei um time dentro do laboratório onde eu trabalho, né, de alguns desenvolvedores, amigos que gostavam, e participei como um dos competidores. Cada país tinha aproximadamente 10 equipes participando. E eu perdi. Meu time não foi e ganhou.
Quem ganhasse iria para Lyon apresentar num evento que tem todo ano, da Street Football World, essa solução para o ministro de Educação da França e mais 22 países. E eu perdi. Mas eu perdi pelo seguinte motivo. Lembra aquela história dos valores? Para mim, o que é certo, o que é errado, é errado. Uma das normas que foram dadas no início do campeonato era o seguinte: a solução apresentada no final não pode ser um mock-up, não pode ser uma casca, tem que ser um aplicativo funcional. E eu dediquei meu time e fiz isso até o último minuto para chegar nesse estágio. Só que numa competição de 3 dias, aqueles hackathons loucos de ficar de madrugada, trabalhando e tudo mais. E eu não consegui chegar no estágio que meus mock-ups chegaram. E um outro time ganhou com mock-ups. Aí adivinha, né, o chato aqui, que tem valores muito enraizados, foi lá reclamar, bateu na porta e falou o seguinte: isso aqui não pode funcionar assim, não sei o quê. E by the way, eu acho que nós não deveríamos fazer isso no modelo de competição. Nós deveríamos fazer isso no modelo colaborativo. Porque não adianta eu competir, fazer um aplicativo aqui, competir com o aplicativo dos Estados Unidos, com o aplicativo da Índia, porque a gente já vai perdendo energia, a gente vai perdendo o poder da colaboração e da gente poder se ajudar. E aí toma, né? Foi lá reclamar, então, presente para você. E aí, pessoal, eles me deram o desafio, que para mim foi um dos desafios profissionais mais importantes da minha vida, que foi o seguinte: colocar 6 países dentro de uma sala e, através de uma metodologia criativa, chamada Design Thinking, fazer com que eles chegassem em um único aplicativo. E nós estamos falando aqui, pessoal, de países, por exemplo, nós estamos falando de Israel, Palestina, Estados Unidos, Alemanha, Hungria, Índia e Brasil, em uma mesma sala. Não é fácil. Cada um tem suas necessidades sociais, cada país tem sua realidade. Por exemplo, o palestino-israelense usa esse método para ensinar valores para que as crianças de ambos os povos parem de brigar. Enquanto nós estamos ensinando esses valores para tirar as crianças das ruas e que elas sejam melhores adultos e melhores seres humanos no futuro. Então, esse foi um grande desafio que nós fizemos. Nós tivemos que fazer esse desafio em 3 dias apenas. Nós tínhamos 3 dias com esse grupo todo de pessoas. Eram 150 desenvolvedores, mais 150 adolescentes ou crianças de organizações não governamentais desses 6 países sentados nessa sala. No final, nós chegamos a uma solução onde a gente consegue ajudar basicamente 5 públicos. O jogador, né, que é as crianças, os adolescentes. O facilitador, que faz toda aquela gestão desse processo do Futebol 3. As organizações não governamentais. A Street Football World, que era do Jürgen, né, que ele teve essa ideia. E patrocinadores. Lembrando, pessoal, eu já fiz várias vezes isso, né? Às vezes vem uma campanha, né, de doação e tudo mais. E quantos de vocês não pensaram 2, 3 vezes: será que eu boto meu dinheiro aqui? Será que eu faço a doação? Será que realmente esse dinheiro está chegando aonde deveria chegar? A gente tem essas dúvidas, né? Afinal de contas, pessoas que aprenderam seus valores no passado, às vezes durante o caminho da vida se esquecem, né? E quantas vezes hoje a gente está vendo isso: é só uma roubadinha no Senado, é só uma roubadinha ali, tranquilo. Né? Mas valores são valores. Então, um dos objetivos nossos com essa aplicação, e aqui eu queria mostrar só algumas telas para vocês. A gente fez um estilo bem, né, fácil de utilizar, né, aquelas coisas tipo Uber, você pode descobrir onde tem os jogos, você acompanha a performance, né, o facilitador, a performance desses jogadores, dessas crianças ou adolescentes. Eu tenho uma plataforma onde eu posso mensurar aqueles pontos por fair plays, regras de fair plays quebradas, e também mensurar, obviamente, a qualidade como jogador. Isso foi um requisito norte-americano. Eles falaram o seguinte: aqui nos Estados Unidos, um bom jogador, se eu consigo tirar ele das ruas, eu consigo uma bolsa numa universidade. Quantas vezes vocês não escutaram aquelas histórias, né? O cara está estudando agora numa super universidade porque ele é um bom esportista. Então, a gente conseguiu combinar todos esses requisitos de todos os lugares do mundo em uma única solução. E, no final, essa grande camada que a gente construiu no final, uma camada analítica, que dava justamente essa transparência para o patrocinador e para os gestores das organizações governamentais, para entender quantas crianças eu estou atingindo, como meu dinheiro está sendo distribuído, criando algo similar a uma rede. Né? Então, esse basicamente foi o objetivo dessa história e dessa forma como eu me engajei. Né? Então, aquela coisa de
às vezes, quando o cara falou aquilo, quando você crescer, você vai se acalmar e não vai lutar pelo que é certo e pelo errado. Eu estou lutando da minha forma como eu posso, né, com os recursos que eu tenho, me engajando em desse tipo de atividade. Então, a mensagem que eu queria deixar para vocês é que se engajem, façam um pouquinho cada um, né, de alguma forma, e que a gente vai conseguir chegar e ajudar essa grande população do mundo. Só para finalizar, nós apresentamos isso aqui para 22 países, e um dos feedbacks que a gente recebeu, que foi um dos que mais me comoveu, foi de uma pessoa do Quênia, que estava na plateia, e ela cuida dessas crianças no Quênia, e ela disse: Daniel, essa ferramenta vai conseguir dar visibilidade para essas crianças que eu trabalho, e não sei se você sabe, mas no Quênia, em comunidades onde eu trabalho, as crianças desaparecem, às vezes são assassinadas, e ninguém se preocupa com elas. Elas são apenas algo que está ali, mas com isso eu vou conseguir monitorar cada uma. Se ela não vier num treino, eu já sei que ela não veio e vou começar a agir e assim por diante. Então, a história que eu queria contar para vocês desse engajamento e dessa transformação social e desse protagonismo todo era a história do KeeCap. Tá bom? Muito obrigado, pessoal.